A noiva ouviu a confissão do noivo minutos antes do casamento. Sua vingança surpreendeu a todos. Valentina Miller sentiu suas pernas tremendo enquanto ela ajustava seu véu pela última vez na sala sacra. Em alguns minutos, ela caminharia em direção ao altar da igreja de São Pedro, no centro de Aspen, para casar com Alexander Sterling, o homem que ela amava por 3 anos. Foi então que ela ouviu vozes no corredor. A porta estava um jarro e ela instantaneamente reconheceu a risada alta do noivo. Curiosa, ela se aproximou lentamente para ouvir. Ei, você tem certeza que isso vai dar certo? Era a voz de Julian, o padrinho. Claro que sim, amigo. Valentina está perdidamente apaixonada por mim. Depois que nos casarmos, será apenas uma questão de tempo antes que eu a convença a me dar poder sobre os negócios de seu pai. Alexander respondeu com uma frieza que ela nunca havia notado antes. Valentina sentiu o mundo desabando. Ela se encostou na parede para não cair. E se ela suspeitar de algo, pergunte aos outros padrinhos. Dylan, a Valentina dela é muito ingênua. Ela acredita que eu sou o príncipe encantado dela. Quando eu conseguir a procuração, venderei algumas propriedades do velho Richard. Ele nem vai notar. Ele está muito ocupado com suas empresas para verificar cada documento que assina. As risadas ecoaram no corredor como facadas no coração de Valentina. Ela levou a mão ao peito, sentindo seu coração acelerar. 3 anos de relacionamento, 3 anos de planos, tudo era uma mentira. Mas você vai continuar casado com ela depois? Julian insistiu. Por enquanto sim, preciso de acesso total aos bens dela. Depois, bem, acidentes acontecem, não é? Alexander riu novamente, limpa a garganta. E Valentina teve que cobrir a boca para não gritar. Alexander, cara, você é sério. Dylan parecia desconfortável. Relaxa, Dylan. Nada vai acontecer com ela. Eu só vou me divorciar quando tiver o que preciso. Vou dizer que nos afastamos. Que não deu certo. Ela vai ficar com um coraçãozinho partido, mas vai superar. Mulheres sempre superam. Valentina encostou-se na parede, tentando respirar. Suas mãos tremiam tanto que ela quase deixou cair o buquê de rosas brancas. Como ela não havia percebido? Como ela havia sido tão cega? E as dívidas? Julian perguntou em voz baixa. Essas eu pagarei rápido com o dinheiro dela. Devo quase $200.000 para as pessoas do cassino. Eles estão ficando impacientes, sabe? Mas depois de hoje, problema resolvido. $200.000. Cassino. Valentina nunca soube que Alexander jogava. Ele sempre disse que trabalhava até tarde no escritório de contabilidade. Na realidade, ele estava perdendo dinheiro no jogo. Você acha que alguém suspeita? Alexander baixou a voz. Richard parece confiar em você e a senhora Patrícia te adora. Dylan respondeu. A mãe de Valentina é fácil de enganar. Ela sempre quis ver a filha casada. E o pai, bem, ele é esperto, mas está tão feliz em ver a filha realizada que não suspeita de nada. Valentina fechou os olhos. Seus pais realmente amavam muito Alexander. Ele sabia exatamente como se comportar na frente deles. Sempre gentil, sempre prestativo, sempre interessado nos negócios da família. E se formos agora, Julian sugeriu nervosamente. Ainda há tempo para cancelar tudo isso. Cancelar? Você está louco? Eu estou planejando isso há 2 anos desde que descobri que Richard Miller vale mais de 5 milhões. A filha dele é minha entrada para esse dinheiro. 2 anos. Ele havia planejado isso por 2 anos. Valentina lembrou-se de quando se conheceram no shopping. Alexander havia tropeçado nela na praça de alimentação, derramou o café dela e se ofereceu para comprar outro. Ele parecia tão terno, tão genuíno. Tudo foi calculado. Pessoal, é hora. A música já começou, Dylan avisou. Prontos? Vamos fingir que estamos felizes, então? Alexander riu mais uma vez. Os passos se afastaram pelo corredor. Valentina ficou sozinha, ouvindo apenas o som de seu próprio coração batendo sem controle e a marcha nupcial começando a soar na igreja. Ela se olhou no espelho da sacristia,
O vestido branco que custou US$ 15.000, escolhido com tanto carinho durante meses de preparação. O véu da bisavó passou de geração em geração na família Miller. A maquiagem perfeita feita pelo melhor profissional da cidade. Tudo por um homem que só queria o dinheiro dela. Valentina respirou fundo e secou as lágrimas que começavam a cair. Não, ela não desabaria. Ela não daria a Alexander Sterling o prazer. Se ele queria jogar sujo, ela também sabia como fazê-lo. O celular vibrou. Uma mensagem de sua irmã mais nova. Val, onde você está? Todos estão esperando por você, Valentina respondeu. Estou indo, Sofia. Ela guardou o telefone, ajustou o véu e o buquê. Ela sorriu para o espelho, ensaiando a expressão que usaria de agora em diante. Alexander queria uma noiva apaixonada e ingênua. Era exatamente isso que ele teria. Mas sua vingança seria algo que ele nunca imaginou. Valentina saiu da Sacre e caminhou pelo corredor da igreja. Os convidados se viraram para admirá-la. Sussurros de aprovação preencheram o ambiente. Ela cumprimentou e sorriu, interpretando com perfeição o papel da noiva radiante. Caro ouvinte, se você está gostando da história, não se esqueça de dar um like e, acima de tudo, se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito que estamos começando. Agora, vamos continuar. Eles estão na frente. Alexander a esperava perto do altar. Quando seus olhares se encontraram, ele sorriu daquele jeito que antes a fazia derreter. Agora, ela sabia que tudo era teatro. Richard Miller, seu pai, a esperava para levá-la ao altar. Aos 60 anos, ele havia construído um império de 3 postos de gasolina e 2 cafeterias na cidade. Homem simples que começou lavando carros e chegou até onde estava com muito trabalho. Minha princesa, você está linda, disse Richard, oferecendo-lhe o braço. Obrigada, pai. Valentina pegou o braço dele, tentando controlar a voz. Enquanto caminhavam pela nave da igreja, ela observou os rostos conhecidos do lado de sua família. Tios, primos, amigos de infância. Do lado de Alexander, muito menos pessoas. Sua mãe, senhora Carmen, que sempre a tratou com frieza disfarçada de polidez. Alguns parentes e amigos, Julian e Dylan, estavam perto do altar tentando parecer normais. Quando Dylan a viu chegar, ele baixou o olhar, claramente desconfortável. Pelo menos um deles tinha consciência. Alexander continuou sorrindo com aquela pose de noivo animado. Que ator talentoso. Quando chegaram ao altar, Richard beijou a testa de sua filha e entregou a mão dela a Alexander. Cuide bem dela, disse Richard, olhando-o nos olhos. Sempre, Sr. Richard. Ela é o amor da minha vida, respondeu Alexander, apertando a mão de Valentina. Se ela não soubesse a verdade, ela teria se comovido. Agora ela sentia nojo. Padre Michael, que a batizou como uma criança pequena, começou a cerimônia. Valentina se desconectou durante as primeiras partes, concentrada em organizar mentalmente o que faria. Estamos reunidos aqui para celebrar a união de Valentina e Alexander, disse o padre. O casamento é uma instituição sagrada baseada no amor, respeito e sinceridade mútua. Sinceridade? Que piada cruel! Alexander, você aceita Valentina como sua legítima esposa? Você promete amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de sua vida? Eu aceito, disse Alexander, olhando-a profundamente nos olhos. Valentina, você aceita Alexander como seu legítimo marido? Você promete amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e limpa a garganta, na pobreza, todos os dias de sua vida? Valentina fez uma pausa de 1 segundo, sentiu todos os olhares sobre ela. Alexander apertou a mão dela, mas ela notou a tensão por trás de seu sorriso. Eu aceito, ela respondeu, e viu o alívio no rosto dele. Antes de prosseguir com a troca de anéis, o casal desejava fazer uma declaração pessoal, anunciou o padre.
Valentina havia planejado isso semanas antes, quando ainda acreditava no amor deles. Agora seria útil de outra maneira. Alexander começou primeiro. Valentina, quando te conheci naquele dia no shopping, soube que minha vida havia mudado para sempre. Você trouxe luz, alegria e propósito para meus dias. Prometo ser o marido que você merece, cuidar de você e construir nossa família com todo o amor que tenho no coração. Alguns convidados se comoveram. Valentina sorriu, mas por dentro ela pensou e como ele mentiu com tanta naturalidade. Era a vez dela. Alexander, nosso relacionamento me ensinou muito sobre confiança, sobre entregar meu coração completamente a alguém. Hoje, aqui na frente de nossa família e amigos, quero que você saiba que eu te conheço verdadeiramente. Conheço seus sonhos, seus medos, suas ambições. E prometo estar ao seu lado sem importar os desafios que enfrentamos juntos. Ela notou Julian e Dylan trocando olhares rápidos. Alexander apertou a mão dela novamente, mas ela sentiu que estava ligeiramente suada. Agora vamos prosseguir com a troca dos anéis, disse o padre. Alexander pegou seu anel e o deslizou no dedo dela. Com este anel eu te desposo e prometo te amar para sempre. Valentina fez o mesmo. Com este anel eu te desposo e prometo te amar para sempre. As palavras tinham um gosto amargo em sua boca. Pelo poder que me foi conferido, eu vos declaro marido e mulher. Alexander, você pode beijar a noiva. Alexander se aproximou e a beijou. Era um beijo que ela havia sonhado por meses, mas agora parecia mecânico e falso. Os convidados aplaudiram e gritaram. A marcha nupcial recomeçou mais alta e mais festiva. Valentina e Alexander caminharam de volta pela nave, recebendo parabéns e pétalas de rosa jogadas pela família. Fora da igreja, as fotos começaram. Valentina sorriu e posou, representando perfeitamente a noiva feliz. Ela teve que admitir que Alexander também era convincente, abraçando-a afetuosamente para as fotos. Vocês estão lindos juntos, disse o fotógrafo. Mostra que vocês se amam muito. Obrigada, respondeu Valentina. Nós realmente nos amamos muito, certo, amor? Demais, concordou Alexander, beijando a testa dela. Durante as fotos, Valentina começou a observar mais atentamente os convidados. Sua família estava radiante. Patrícia, sua mãe, chorava de emoção ao conversar com suas amigas. Richard cumprimentava a todos, orgulhoso de sua filha. Do lado de Alexander, o ambiente era diferente. A senhora Carmen forçava sorrisos, mas Valentina notou que ela sussurrava com algumas pessoas, fazendo comentários que pareciam maliciosos. Sofia, sua irmã de 20 anos, estudante de direito, aproximou-se durante uma pausa nas fotos. Val, você está bem? Você parece um pouco estranha. Estou perfeita, Sofia. Por que você diz isso? Não sei. Você está diferente, muito controlada. Valentina abraçou sua irmã. São apenas nervos. Tudo está perfeito. Mas Sofia continuou olhando para ela com aquela expressão inquisitiva que ela desenvolveu na universidade. Depois das fotos, todos se dirigiram ao salão de festas do Hotel Yenda Royal, o mais elegante de Aspen. Valentina havia sonhado com esta recepção por meses, planejando cada detalhe com o mais renomado organizador de eventos da região. O salão estava decorado com rosas brancas e folhagem verde. Luzes douradas criaram um ambiente mágico. 250 convidados se acomodaram nas mesas redondas cobertas com toalhas de mesa de linho importado. Durante o coquetel, Valentina circulou entre os convidados, recebendo parabéns e abraços. Ela manteve o sorriso e respondeu a todas as perguntas sobre planos para a lua de mel e filhos, mas por dentro ela analisava cada movimento de Alexander. Ele conversava animadamente com os cunhados, tentando impressionar com seu conhecimento sobre os negócios da família. Ele falou sobre expandir as cafeterias, modernizar os postos de gasolina como se já fizesse parte dos planos corporativos de Richard. Valentina querida, que casamento lindo, disse a senhora Luísa, amiga de infância de sua mãe.
Alexander é um jovem muito especial. Você será muito feliz. Obrigada, senhora Luísa. Ele realmente é especial. Especial era uma palavra interessante para descrever alguém que se casou por dinheiro. Patrícia se aproximou com os olhos ainda molhados. Minha filha, estou tão feliz. Nunca te vi tão realizada. Obrigada, mãe. Você e papai fizeram uma festa perfeita. Alexander parece se dar bem com todos. Seu pai estava conversando com ele sobre levá-lo para conhecer a sede da empresa na próxima semana. Valentina sentiu um nó no estômago. Alexander estava acelerando seus planos. Que bom, ela disse mantendo o sorriso. Quando a hora do jantar chegou, Valentina estava sentada na mesa principal junto com Alexander. Ele segurou a mão dela sobre a mesa, acariciando-a com o polegar. Antes, aquele gesto a derretia, agora a irritava profundamente. Você está linda hoje, sussurrou Alexander em seu ouvido. Mal posso esperar pela nossa lua de mel. Eu também não, ela mentiu. A lua de mel? 15 dias na Espanha. Presente de Richard para os recém-casados. 15 dias sozinha com um homem que só queria se aproveitar dela. A ideia lhe dava náuseas. Durante o jantar, Richard se levantou para fazer o primeiro discurso. Amigos, família, muito obrigado por estarem aqui neste dia tão especial. Valentina sempre foi a luz de nosso lar. Uma menina doce e inteligente que se transformou em uma mulher maravilhosa. Alexander, você está ganhando uma esposa incrível. E Valentina, você escolheu um homem bom, trabalhador e que claramente te ama muito. Os convidados aplaudiram. Valentina sorriu e cumprimentou enquanto Alexander se levantava para abraçar seu sogro. Obrigado, Sr. Richard. Prometo cuidar bem de Valentina e espero aprender muito com você nos negócios. Quem sabe se posso ajudar a expandir ainda mais as empresas da família? Richard sorriu, claramente satisfeito com a atitude de seu genro, se ele soubesse. Quando foi a vez de Alexander falar, ele se levantou e pegou o microfone. Pessoas, quero agradecer a todos por estarem aqui hoje, especialmente ao Sr. Richard e à Sra. Patrícia por me receberem como um filho. Valentina, você me fez o homem mais feliz do mundo. Prometo passar o resto da minha vida fazendo você sorrir. Mais mentiras suaves e bem elaboradas. Valentina a aplaudiu junto com todos enquanto ele a beijava novamente. Caro ouvinte, se você está gostando da história, não se esqueça de dar um like e, acima de tudo, se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito que estamos começando. Agora, continuando depois dos discursos, a música começou. A primeira dança seria com uma música que eles escolheram juntos. Valentina lembrou-se de quando a ouviram pela primeira vez, abraçados no sofá de sua sala de estar. Alexander disse que a letra era perfeita para eles. Agora dançando no centro do salão, com todos os olhares sobre eles, Valentina sentiu como se atuasse em uma peça teatral. Você está tenso, sussurrou Alexander enquanto dançavam. Apenas nervosa, ela respondeu. Há tanta gente assistindo. Relaxe, tudo está perfeito. Nossa vida está começando. Nossa vida. Valentina quase riu da ironia. Quando a música terminou, outros casais se juntaram à pista. Valentina dançou com seu pai, que estava radiante. Minha princesa, você tomou a decisão certa. Alexander é um bom rapaz. Pai, posso te perguntar uma coisa? Claro, filha. Você realmente planeja envolvê-lo nos negócios? Richard parou de dançar por um segundo. Por que você pergunta isso? Curiosidade. Ele parece muito interessado. Bem, agora ele é família e parece ter boas ideias. Por que não? Valentina forçou um sorriso. Apenas me pareceu muito rápido. Filha, quando você ama alguém, você deseja incluí-lo em tudo. É normal. Se o pai dela soubesse que seu genro só queria incluí-lo para roubá-lo. Depois de dançar com Richard, Valentina foi dançar com Julian, que parecia extremamente desconfortável. Julian, você está bem? Você parece nervoso. Ah, sim. Não sou muito bom em festas.
Que estranho. Você sempre foi extrovertido. Julian evitou o olhar dela. Sim, talvez sejam os nervos do casamento. A responsabilidade de ser padrinho, sabe? Eu entendo. Deve ser difícil quando você sabe coisas que não pode contar. Julian tropeçou ligeiramente. Como assim? Nada específico. Eu apenas notei que hoje você parece guardar algum segredo. Não, não, tudo normal. Mas seu nervosismo era óbvio. Valentina decidiu pressionar um pouco mais. Julian, vocês são amigos há muito tempo, certo? Desde a escola. Diga-me, ele sempre foi assim? Ambicioso? Ambicioso? Como? Interessado em dinheiro? Em progredir rapidamente? Julian parou de dançar e olhou para ela diretamente. Valentina, por que você pergunta isso? Apenas curiosidade sobre meu marido. Eu quero conhecê-lo melhor através de seus amigos. Olha, Alexander, ele é complicado às vezes. Complicado como? Julian olhou ao redor, garantindo que Alexander não estivesse por perto. Escute, talvez seja melhor conversar outro dia. Quando? Quando? O quê? Quando eu já estiver casada e for tarde demais? O rosto de Julian empalideceu. Valentina, eu vou ser o quê, Julian? Ele respirou fundo. Eu tentei convencê-lo. Eu tentei dizer a ele que isso estava errado, mas ele não me ouve. Valentina parou de dançar completamente. Do que você está falando? Você ouviu, não ouviu? É por isso que você faz essas perguntas. Ouvir o quê? A conversa na Sacre. Você estava lá. Valentina sentiu seu coração acelerar. Eles a haviam descoberto. Mas, ao mesmo tempo, Julian estava confirmando tudo. E o que você planeja fazer com essa informação? Ele perguntou claramente, aterrorizado. Ainda, eu não sei, ela respondeu com honestidade. Mas eu sei que não vou deixá-lo me usar. Valentina, pelo amor de Deus, não faça um escândalo aqui. Há 200 pessoas. Não se preocupe, Julian. Eu não planejo fazer um escândalo. Então limpa a garganta. O que você vai fazer? Valentina sorriu sinceramente pela primeira vez desde a manhã. Algo que ele nunca imaginaria. A música terminou e eles se separaram. Juliane foi direto falar com Alexander, que conversava com alguns tios de Valentina. Ela viu como os dois sussurravam com urgência, Alexander olhando para ela com expressão preocupada. Sofia se aproximou. Val, o que você disse a Julian? Parece que ele viu um fantasma. Apenas conversa entre cunhados, respondeu Valentina. Cunhados? Nada. Algo estranho está acontecendo. Primeiro você age estranha, mas agora o padrinho de seu marido parece aterrorizado. O que está acontecendo? Valentina olhou para sua irmã. Sofia era inteligente. Ela estudava direito. Talvez ela pudesse ajudá-la. Sofia, você pode me fazer um favor sem fazer perguntas? Depende do favor. Preciso que você procure informações sobre Alexander discretamente. Que tipo de informação? Finanças, dívidas, histórico. Você tem acesso a esses bancos de dados da universidade, certo? Sofia abriu os olhos. Valentina, que história é essa? Você descobriu algo sobre ele? Por favor, Sofia, apenas confie em mim e não conte nada aos nossos pais ainda. Ainda, Valentina, você está me assustando. Você me promete que vai fazer isso? Sofia hesitou. Tudo bem, mas depois você me conta tudo. Eu prometo. Alexander se aproximou das duas com um sorriso forçado. O que vocês duas estão conversando tão sério? Planos de bebê, mentiu Valentina rapidamente. Sofia perguntou quando pensamos em ter bebês. Ah, sim. Queremos esperar um par de anos, disse Alexander, relaxando visivelmente. Sim, primeiro queremos nos estabilizar economicamente, completou Valentina, observando sua reação. Alexander sorriu e a abraçou pela cintura. Exato. Eu quero garantir que nossa família tenha toda a segurança do mundo. Segurança com o dinheiro dela. Sofia os observou com aquele olhar analítico novamente. Bem, eu deixo vocês conversando. Eu tenho que ir com a vovó Par. Quando Sofia se afastou,
Alexander pegou firmemente o braço de Valentina. O que você disse a Julian? Nada importante. Por quê? Ele parece nervoso. Talvez sejam apenas os nervos normais do casamento. Você sabe como ele fica ansioso em eventos sociais. Alexander olhou para ela por um momento. Hoje você está diferente. Diferente como? Não sei. Mais distante. Valentina se aproximou dele e lhe deu um beijo na bochecha. É apenas o cansaço. Amor. Foi um dia longo, mas estou feliz. Claro. Mas Alexander continuou olhando para ela com desconfiança. Naquele momento, Richard se aproximou. Alexander, venha. Limpa a garganta. Eu quero te apresentar a Henry Gonzalez, meu contador. Vocês vão trabalhar juntos de agora em diante. Claro, Sr. Richard. Alexander sorriu, mas Valentina notou a ansiedade em seus olhos. Enquanto eles conversavam com o contador, Valentina foi ao banheiro para respirar um pouco. Ela precisava pensar no próximo passo. No banheiro, ela se encontrou com a senhora Carmen, a mãe de Alexander, retocando a maquiagem. Valentina, querida, que festa linda, ela disse, mas seu tom não soou sincero. Obrigada, senhora Carmen. Eu espero que você seja muito feliz. Alexander merece uma vida boa depois. Bem, depois dos problemas que ele teve. Valentina parou de lavar as mãos. Que problemas? A senhora Carmen parecia ter ido longe demais. Não há nada importante, apenas algumas dificuldades econômicas que todos os jovens passam. Que tipo de dificuldades? Bem, você sabe, empréstimos, cartões de crédito, nada que um bom casamento não resolva. A frieza com que ela disse isso fez com que Valentina entendesse que a mãe sabia dos planos de seu filho. Eu entendo, respondeu Valentina simplesmente. Tenho certeza de que vocês se ajudarão mutuamente, afinal, para isso é o casamento, certo? Compartilhar responsabilidades e recursos. Recursos? Que palavra interessante, claro, senhora Carmen. Quando Valentina voltou ao salão, a festa estava em seu auge. As pessoas dançavam, conversavam animadamente, se divertiam. Era um contraste surreal com o turbilhão que passava por sua cabeça. Dylan se aproximou enquanto ela pegava um copo de champanhe. Valentina, posso conversar com você um momento? Claro. Eles se separaram para um canto mais privado. Eu sei que você ouviu nossa conversa esta manhã. Valentina decidiu não negar. E o quê? Eu tentei convencer Alexander a não fazer isso. Você precisa saber disso. Por que você me diz isso? Porque eu já não consigo fingir que está tudo bem. Ele é meu amigo, mas isso é muito errado. E o que você sugere que eu faça? Eu não sei. Talvez vocês possam conversar. Talvez ele mude de opinião. Valentina quase riu. Dylan, você ouviu o mesmo que eu. Ele planejou isso por 2 anos. Não é algo de que ele vai se arrepender. Então o que você vai fazer? Ainda estou decidindo. Por favor, não o destrua em público. Eu sei que ele merece. Mas o quê? Ele tem sérios problemas com certas pessoas. Se ele perder esta oportunidade, que pessoas? Dylan baixou ainda mais a voz. Pessoas que lhe emprestam dinheiro. Pessoas que não brincam. Valentina sentiu um arrepio. Alexander não só estava endividado, ele estava em perigo. Quanto ele deve? Muito. Mais de 200 mil. E se ele não pagar, Dylan apenas moveu a cabeça, deixando a implicação no ar. Valentina ficou em silêncio um momento, processando a nova informação. Alexander não era apenas um golpista ganancioso. Ele era um homem desesperado. Dylan, obrigado por me contar isso. Você não fará nada drástico, certo? Prometo que vou pensar bem antes de agir. Quando Dylan se afastou, Valentina ficou sozinha com seus pensamentos. A situação era mais complexa do que ela imaginava. Alexander estava em perigo real, e isso explicava parte de seu desespero, mas não justificava querer enganá-la e usar sua família. Sofia apareceu ao lado dela. Val, consegui informações preliminares. Como já? Eu tenho uma amiga que trabalha em um escritório de advocacia. Fiz algumas ligações discretas.
E Alexander tem o nome sujo há muito tempo, mais de um ano. Várias dívidas atrasadas, protestos, uma história muito complicada. Mais alguma coisa? Há processos contra ele, pessoas cobrando dinheiro, e parece que ele já havia tentado abordar outras famílias ricas da região antes de te conhecer. Valentina sentiu que o sangue gelou. Outras famílias? Sim. Ele estava noivo de uma garota de Denver no ano passado, mas o pai dela descobriu algo e cancelou tudo no último minuto. Sofia, você tem certeza disso? Eu tenho o nome da família se você quiser investigar mais. Então Alexander era um golpista profissional. Valentina não era sua primeira vítima e provavelmente não seria a última se ele conseguisse enganá-la. Sofia, preciso que você me faça outro favor. Diga-me, você pode descobrir quem são seus credores? As pessoas a quem ele deve dinheiro. Posso tentar, mas, Val, isso está ficando perigoso. Talvez seja melhor você simplesmente pedir o divórcio. Não, se eu fizer isso, ele continuará tentando aplicar o mesmo golpe em outras mulheres. E além disso, ele poderia tentar se vingar de nossa família de alguma forma. Então, o que você pensa em fazer? Valentina olhou para Alexander, que conversava animadamente com Richard sobre os planos de negócios. Eu vou dar a ele exatamente o que ele quer, mas não como ele espera. Eu não entendo, ainda estou montando o plano, mas confie em mim. Caro ouvinte, se você está gostando da história, não se esqueça de dar um like e, acima de tudo, se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito que estamos começando. Agora vamos continuar. O resto da noite passou em uma névoa de sorrisos falsos e atuação. Valentina dançou, conversou, tirou fotos, sempre mantendo a fachada de noiva feliz. Alexander também continuou com sua atuação, mas ela notou que ele estava cada vez mais ansioso para que a festa terminasse. Perto da meia-noite, os preparativos começaram para a tradicional hora da saída. Valentina jogou o buquê, que foi pego por uma prima solteira. Ela e Alexander cortaram o bolo novamente para as últimas fotos. Finalmente, o momento chegou de ir para a suíte nupcial no mesmo hotel. Richard e Patrícia se despediram com lágrimas nos olhos. Minha filha, seja muito feliz, disse Patrícia. Cuidem um do outro muito, acrescentou Richard, abraçando Alexander como um filho. Se eles soubessem. No elevador do hotel, Alexander finalmente relaxou. Ufa! Já havia terminado. Ele estava cansado de fingir felicidade. Valentina olhou para ele surpresa. Fingindo? Alexander percebeu o que havia dito e tentou se corrigir. Não me refiro a isso. É que a festa cansa, certo? Muitas pessoas, muito barulho. Mas agora somos só nós dois. Sim, somos só nós dois, repetiu Valentina com um tom que ele não entendeu. Na suíte, Alexander foi direto para o banheiro para tomar banho. Valentina aproveitou para pegar seu celular e enviar uma mensagem para Sofia. Preciso de todas as informações que você puder conseguir para amanhã. É urgente. A resposta chegou rápido. Estou nisso, mas, Val, tome cuidado. Essas pessoas não brincam. Valentina guardou o celular. Quando Alexander saiu do banheiro, ele se aproximou dela com aquele sorriso sedutor que antes a deixava louca. Finalmente sozinho, Sra. Sterling. Sra. Sterling, repetiu ela. Ainda sou estranho. Você vai se acostumar, disse ele tentando beijá-la. Valentina se separou gentilmente. Alexander, estou exausta. Que tal deixarmos para amanhã? A expressão dele mudou rapidamente. Sério, na nossa primeira noite de casados? É que foi um dia muito intenso. Preciso processar tudo. Alexander ficou irritado, visivelmente, mas tentou dissimular. Tudo bem, eu entendo. Mas ela sabia que ele não entendia. Provavelmente ele estava planejando como acelerar seus planos para acessar os bens dela. E uma esposa distante não ajudava. Valentina foi ao banheiro e ficou um tempo sozinha, organizando seus pensamentos. Quando saiu, Alexander já estava dormindo ou fingia estar. Ela se deitou do outro lado da cama, o mais longe possível dele.
Era estranho estar ali, casada com um homem que ela não conhecia realmente, em uma cama que deveria ser o começo de uma vida feliz. Na manhã seguinte, Alexander acordou de bom humor. Bom dia, esposa, disse ele beijando o rosto dela. Bom dia, respondeu ela sonolenta. Que tal tomarmos café da manhã no quarto? Podemos aproveitar para conversar sobre nossos planos. Que planos? Bem, agora que estamos casados, devemos pensar no futuro. Casa própria, investimentos. Talvez eu possa ajudar seu pai com os negócios. Aí veio. Alexander, você não acredita que é muito cedo para isso? Acabamos de casar. Cedo, Valentina. Planejar nunca é cedo demais. A propósito, seu pai mencionou ontem que ele quer me levar para conhecer a sede na segunda-feira e você já aceitou. Claro, é uma oportunidade incrível para aprender com a família. Negócio de família. Como se ele realmente se importasse com a família. O celular de Valentina vibrou. Uma mensagem de Sofia. Consegui mais informações. Devemos conversar urgente. Quem é? Perguntou Alexander. Sofia me agradece pela festa. Ah, que fofa. Sua irmã é legal. E se ele soubesse que Sofia estava investigando-o? Alexander, eu vou tomar banho e depois descemos para tomar café da manhã. Bom, perfeito. Vou aproveitar para ligar para os meninos e agradecer pela festa. No banheiro, Valentina ligou para Sofia. Olá, Val. Descobri coisas graves. Alexander lhes deve dinheiro a pessoas muito perigosas. E não são apenas 200 mil. São quase 500 mil. 500 mil? Sim. E há mais. Sério? Ele tentou aplicar o mesmo golpe com pelo menos 3 famílias distintas nos últimos 2 anos. Como assim? Sempre o mesmo esquema. Ele se aproxima da filha de empresários ricos, conquista a família, casa e tenta acessar os bens. Na primeira família, o pai percebeu a tempo. Na segunda, a noiva suspeitou e terminou tudo. Você é a terceira tentativa. Valentina sentiu náuseas. Sofia, você tem certeza disso? Totalmente. Eu conversei com uma das ex-namoradas. Ela me contou tudo. E os credores, eles são pessoas envolvidas em jogos ilegais, cassinos clandestinos, apostas esportivas. Alexander tem um vício sério, Val. E se ele não pagar, a ex-namorada disse que eles já o ameaçaram várias vezes. Por essa razão, ele está tão desesperado. Valentina ficou em silêncio, assimilando todas as informações. Val, você está aí? Estou, Sofia. Obrigado por descobrir tudo isso. O que você vai fazer agora? Vou colocar em movimento meu plano. Limpa a garganta. Que plano? Depois eu te conto. Mas preciso de mais uma coisa. Diga-me, você pode descobrir exatamente quem são esses credores? Nomes, endereços, como contatá-los. Valentina, isso é muito perigoso. Sofia, confie em mim, eu não farei nada bobo. Tudo bem, mas prometa-me que vai me contar tudo depois. Eu prometo. Quando ela desligou, Valentina ficou um momento se olhando no espelho. Seu reflexo mostrava uma mulher determinada, muito diferente da noiva ingênua que Alexander acreditava ter conquistado. Ela voltou para o quarto e encontrou Alexander ao telefone. Sim, cara, tudo deu certo perfeito. Agora só, é questão de tempo. Não, ela não suspeita de nada. Segunda-feira eu já começo a trabalhar com o sogro. Alexander notou que ela havia chegado e desligou rápido. Era Julian, agradecendo pela festa. Que bom, disse Valentina, sabendo perfeitamente que era mentira. Durante o café da manhã no restaurante do hotel, Alexander estava eufórico. Valentina, estou pensando, e se cancelarmos a lua de mel? Como assim? É que seu pai ficou muito animado com a ideia de me ensinar os negócios. Eu não quero perder essa oportunidade. Alexander, são 15 dias na Espanha. Meus pais pagaram tudo. Eu sei, mas podemos ir outro dia. Agora é o momento perfeito para me estabelecer na empresa. Valentina o observou. Ele estava tão ansioso para começar a roubar
que não podia nem esperar 2 semanas. Tudo bem, disse ela, se é isso que você quer. Alexander sorriu radiante. Ele sabia que você entenderia. Agora somos uma equipe. Equipe? Que piada. Depois do café da manhã, eles voltaram para casa. Valentina morava em um apartamento de 3 quartos que seus pais lhe deram quando ela se formou na universidade. Alexander havia se mudado para lá algumas semanas antes do casamento, mas manteve seu antigo apartamento alugado. Amor, preciso passar no meu apartamento para pegar algumas coisas, disse Alexander. Tudo bem. Vou aproveitar para descansar um pouco. Perfeito. Eu volto em algumas horas. Assim que Alexander saiu, Valentina ligou para Sofia. Ele já saiu. Você pode vir? Estou a caminho. 30 minutos depois, Sofia chegou com uma pasta cheia de documentos. Val, consegui muito mais informações. Sente-se porque é muita coisa. Diga-me, primeiro os credores. Eles são pessoas realmente perigosas já. Eles já quebraram as pernas de alguns devedores. Alexander está muito assustado. Continue. Segundo, eu descobri que ele tem mais dívidas além das apostas. Empréstimos com agiotas, cartões de crédito no limite. Financiamentos atrasados. No total, ele deve mais de $800 mil. $800 mil. Meu Deus, e há mais. Ele mentiu sobre tudo em sua vida. O escritório de contabilidade onde ele diz que trabalha. Eles o demitiram há 6 meses por suspeitas de desvio de dinheiro. Então, ele está desempregado completamente e sobrevive de pequenos golpes e empréstimos. Valentina moveu a cabeça incrédula. Mais alguma coisa? Sim. Sua família também está em falência. Sua mãe perdeu a casa porque Alexander pediu dinheiro emprestado usando-a como fiadora. Ele destruiu sua própria família. Por essa razão, ela estava tão interessada no casamento. Exato. Para ela, você é a salvação da família. Valentina se levantou e caminhou em direção à janela. Sofia, ele é muito mais perigoso do que eu pensava. Por essa razão, eu acredito que você deveria sair imediatamente. Peça o divórcio. Saia de Aspen se necessário. Não, por que não? Valentina se virou para ver sua irmã, porque se eu fizer isso, ele continuará destruindo outras famílias e ele poderia tentar se vingar da nossa também. Então, qual é o seu plano? Eu vou dar a ele exatamente o que ele quer. Acesso aos bens da família. Valentina, você está louca? Relaxe, deixe-me te explicar. Valentina sentou novamente e pegou as mãos de sua irmã. Alexander acredita que eu sou uma garota ingênua e apaixonada, certo? Sim. Então, eu continuarei sendo essa garota. Eu o ajudarei a conseguir acesso aos negócios do pai. Inclusive, eu o sugerirei a assinar procurações e documentos importantes. Ainda eu não entendo. Sofia, você está estudando direito. O que acontece quando alguém assina documentos fraudulentos ou tenta roubar de uma empresa? Sofia abriu os olhos. Eles vão para a cadeia por golpe e fraude. Exato. E se essa pessoa está em dívida com criminosos, ter antecedentes criminais não ajudará muito a situação dele. Certo, Valentina? Você quer ele preso? Eu quero ele pego em flagrante tentando nos roubar com provas suficientes para garantir que nunca mais ele faça isso com ninguém. Mas é perigoso. E se ele perceber, ele não fará isso. Ele me subestima demais. Sofia refletiu um momento. E seus credores? Ah, disso eu tenho outro plano. Valentina sorriu. Eu farei um acordo com eles. Como? Eu os procurarei e proporei pagar a dívida de Alexander. Em troca, eles farão algumas coisas para mim. Que coisas? Quando eu tiver provas de que ele tentou nos roubar, eu as entregarei às autoridades. Mas antes eu darei a ele uma lição que ele nunca esquecerá. Sofia moveu a cabeça. Isso é muito arriscado, Val. Talvez, mas é a única maneira de garantir que nunca mais ele machuque ninguém. Limpa a garganta. Alexander me subestima e essa é minha maior vantagem. Sofia suspirou. Tudo bem, o que você precisa que eu faça? Primeiro, eu quero todos os detalhes dos credores, nomes, endereços, como contatá-los. Segundo,
Eu quero que você me ajude a documentar tudo o que ele faz nos próximos dias. Documentar. Como? Gravações, fotos, cópias de documentos, tudo o que prove que ele está tentando me enganar. E você tem certeza que quer ir até o fim com isso? Valentina olhou pela janela novamente. Do apartamento, ela podia ver a empresa de seu pai no centro da cidade. 3 gerações de trabalho honesto que Alexander queria destruir em algumas semanas. Eu tenho certeza. Alexander voltou no final da tarde carregando 2 malas. Olá, amor. Eu trouxe o resto das minhas coisas. Que bom. Agora oficialmente vivemos juntos, sim. Alexander pareceu duvidar. Valentina, podemos conversar sobre algo? Claro. Sobre o que é? É sobre dinheiro. Estou um pouco apertado agora. Aí veio. Apertado. Como? Algumas contas atrasadas do apartamento anterior. Você sabe, nada grave. Mas eu pensei, já que somos casados, talvez pudéssemos unificar nossas finanças. Unificar como? Bem, colocar tudo em uma conta conjunta, assim será mais fácil de gerenciar. Valentina fingiu considerar. Faz sentido, mas você não acredita que é muito cedo? Valentina, somos marido e mulher. O que é meu é seu e vice-versa. Tudo bem. Amanhã podemos ir ao banco para resolver isso. Alexander sorriu, aliviado. Perfeito. E sobre trabalhar com seu pai? O que acontece? Ele quer me levar amanhã. O mesmo para conhecer a empresa. Estou muito animado. Que bom. Com certeza vai correr muito bem para você. Eu acredito que sim. A propósito, eu pensei, seu pai poderia me dar uma procuração para assinar alguns documentos para agilizar os procedimentos. Uma procuração? Você não acredita que é cedo para isso? É que eu realmente quero ajudar. E se ele estiver em uma viagem ou ocupado, eu poderia resolver algumas coisas para ele. Valentina fingiu refletir. Faz lógica. Eu vou conversar com ele. Alexander a abraçou. Eu sabia que você me entenderia. Somos uma verdadeira equipe. Naquela noite, enquanto Alexander dormia, Valentina enviou mensagens para a Sofia para organizar os próximos passos do plano. Além disso, ela pesquisou na internet sobre os credores de Alexander e encontrou informações preocupantes. Na manhã seguinte, Alexander acordou animado. Hoje é meu primeiro dia trabalhando com seu pai. Estou nervoso. Tudo vai dar certo, disse Valentina, preparando o café. Meu pai está muito entusiasmado com suas ideias. Falando nisso, você conversou com ele sobre a procuração? Ainda não, mas vou tentar hoje. Perfeito. Quando Alexander saiu em direção à empresa, Valentina ligou para Richard. Pai, posso conversar com você? Claro, filha. Aconteceu algo? Não, nada grave. É sobre Alexander. O que acontece com ele? Tudo bem? Sim, sim. É que ele está muito entusiasmado para ajudar nos negócios. Inclusive, ele perguntou se você poderia dar a ele uma procuração para agilizar alguns procedimentos. Houve uma pausa do outro lado. Uma procuração, filha. Mal ele comece a trabalhar comigo. Você não acredita que é muito cedo? Eu disse a ele o mesmo, mas ele insistiu que realmente quer ajudar. Deixe-me pensar sobre isso. Por enquanto, eu vou ensiná-lo o básico. Claro, pai, não há pressa. Valentina, posso te perguntar uma coisa? Vá em frente, você está bem? Desde o casamento, você parece diferente. Valentina respirou fundo. Estou bem, pai. São muitas mudanças de uma vez. Eu entendo. Se você precisar de algo, aqui estou. Obrigada, pai. Ao desligar, Valentina se aprontou para sair. Ela tinha um encontro com uma das pessoas a quem Alexander devia dinheiro. O encontro foi em um café do centro. Valentina chegou ao meio-dia, e procurou por um homem de 40 anos, de cabelos grisalhos, chamado Ramírez. Você é Valentina? Perguntou ele ao se aproximar. Sim, você é Ramírez? O mesmo. Sente-se. Ramírez não parecia o criminoso perigoso que Valentina imaginava. Ele era um homem comum vestido de forma simples que passaria por qualquer comerciante. Então você é a esposa de Alexander, disse ele mexendo o café. É assim mesmo. E você quer pagar as dívidas dele?
É assim mesmo, mas com algumas condições. Ramírez riu. Condições? Moça, você não está em posição de colocar condições. Sim, estou. Vocês querem o dinheiro? Eu tenho o dinheiro, mas preciso de algumas coisas em troca. Que coisas? Valentina respirou fundo. Preciso que vocês pressionem Alexander mais alguns dias. Não façam nada violento. Apenas o mantenham assustado. E por que você quer isso? Digamos que estou planejando dar a ele uma lição. Ramírez estudou um momento. Você descobriu que ele se casou com você por dinheiro, certo? Como você sabe disso, moça? Um homem que deve 800 mil não se casa por amor. Ele se casa por necessidade. 800 mil. Ele deve tudo isso a vocês, a nós e a outras 5 pessoas. Alexander se meteu em muitos problemas. E se eu pagar tudo, então ele fica livre. Mas antes, vocês podem me ajudar com algo? Depende. Valentina contou a Ramírez sobre seus planos de pegar Alexander roubando da família. Ramírez ouviu tudo com atenção. Interessante, disse ele no final. E você acredita que isso vai funcionar? Tenho certeza. E o que você ganha com isso? A certeza de que nunca mais ele vai machucar ninguém? Ramírez refletiu. Tudo bem, vamos fazer isso. Eu te dou 5 dias para conseguir as provas. Enquanto isso, continuamos pressionando-o. Depois, Depois você paga a dívida e nós desaparecemos das vidas dele. Combinado. Mas se algo der errado, se ele descobrir o que você faz, nós não nos responsabilizamos. Entendido. Ramírez se levantou para sair. Uma pergunta. Por que você não simplesmente pede o divórcio e pronto? Não só por mim, mas por todas as mulheres que ele tentou enganar. Você é corajosa ou muito estúpida? Talvez as duas. Quando Valentina chegou em casa, Alexander já estava lá, nervoso. Como foi para você o primeiro dia? Perguntou ela. Bem, complicado. Por quê? Seu pai é muito cauteloso. Não me deixou fazer nada importante ainda. É normal. Primeiro ele precisa confiar em você. Eu sei, mas, Val, aquela coisa sobre a autorização, o que acontece? Você conversou com ele? Sim. Ele disse que vai pensar sobre isso. Alexander pareceu frustrado. Ele esperava uma resposta mais positiva. Alexander, relaxe. São apenas alguns dias. Logo ele lhe dará mais responsabilidades. É que, bem, eu tenho algumas pressões. Pessoas cobrando dívidas antigas. Que dívidas? Alexander duvidou. Nada grave. Apenas contas pendentes. Quanto você deve? Não é muito. Uns 20, 30 mil. Mais mentiras. Ele devia quase 1 milhão e disse que eram 30 mil. Alexander, por que você não me contou isso antes? Eu não queria te preocupar. Pensei que com meu novo trabalho eu resolveria rápido. Posso te ajudar? Sério, claro. Nós somos cônjuges. Seus problemas são meus. Alexander a abraçou. Val, você é incrível. Eu sabia que tomei a decisão certa. Decisão certa? Se ele soubesse. Quanto você precisa exatamente? Bem, talvez uns 50 mil para pagar tudo e ficar tranquilo. 50 mil de 1 milhão. Ele mentiu descaradamente. Ok, amanhã eu os transfiro para você. Sério, assim mesmo, Alexander, eu te amo. Eu quero que você fique tranquilo para focar no trabalho. Você é perfeita, disse ele beijando-a. Perfeita para enganar, ele deve ter pensado. Naquela noite, enquanto Alexander dormia, Valentina ligou para Sofia. Como foi a reunião? Perguntou sua irmã. Melhor do que o esperado, eles vão cooperar. E Alexander, ele está desesperado. Ele me pediu emprestado 50 mil dólares. 50 mil de 1 milhão, exato. E amanhã eu os darei a ele. Por quê? Para ser a esposa perfeita. Ele precisa confiar em mim para o plano funcionar. E as provas, eu já estou nisso. Ele está pedindo ao meu pai que lhe dê uma procuração. É uma questão de tempo até que ele tente algo mais concreto. Valentina, você tem certeza de saber o que está fazendo? Tenho. Confie em mim. Na manhã seguinte, Valentina foi ao banco e transferiu 50 mil dólares para a conta de Alexander. Quando ele viu a transferência, quase chorou de alívio.
Valentina, muito, muito obrigada. Você não sabe o peso que tirou de mim. Eu imagino. Agora você pode se concentrar no trabalho. Exato. A propósito, sobre aquela procuração, Alexander. Meu pai precisa de tempo. Você entende, certo? Eu entendo. Mas, Valentina, posso te dizer uma coisa? Eu tenho algumas ideias para expandir os negócios da família, mas preciso de acesso a alguns documentos para estudá-los melhor. Que tipo de documentos? Contratos com fornecedores, extratos bancários, esse tipo de coisa. Não é nada de outro mundo. E para que você precisa disso para entender melhor como o negócio funciona, para que eu possa sugerir melhorias? Valentina fingiu considerar. Faz sentido. Eu posso pedir ao meu pai que lhe dê acesso a essa informação. Sério, seria perfeito. Mas, Alexander, você promete que usará essa informação apenas para estudar? Claro, para que mais eu a usaria para roubar, pensou ela. Tudo bem, eu vou conversar com ele hoje. Alexander a beijou animado. Você é a melhor esposa do mundo. Se ele soubesse que está cavando a própria cova. Valentina ligou para Richard. Pai, Alexander está muito interessado em entender melhor os negócios. Ele perguntou se você poderia dar a ele acesso a alguns documentos para estudá-los. Que documentos? Contratos, extratos bancários, essas coisas. Ele quer sugerir melhorias. Richard ficou pensativo. Filha, essa é uma informação muito sensível da empresa. Eu sei, pai, mas agora ele é família e parece realmente interessado em ajudar. Deixe-me conversar com ele primeiro. Veja que tipo de ideias ele tem. Claro. Valentina, posso te perguntar uma coisa? Vá em frente. Esse interesse de Alexander nos negócios não está sendo um pouco intenso demais? Valentina fingiu surpresa. Como assim? É que ele faz muitas perguntas sobre valores, contas, fornecedores para alguém que mal começa. Pai, ele só quer te impressionar, demonstrar que é dedicado. Talvez, mas eu vou ficar de olho. Claro, você tem razão em ser cautelosa. Quando Valentina desligou, ela notou que Richard já suspeitava. Isso era bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque ele não seria facilmente enganado. Ruim porque ele poderia descobrir os planos dela também. Na parte da tarde, Alexander voltou do trabalho visivelmente frustrado. Como foi para você hoje? Perguntou Valentina. Seu pai está sendo muito cauteloso. Mal ele me deixa ver os documentos básicos. É a personalidade dele. Sempre ele foi assim. Mas como eu vou conseguir ajudar se eu não entendo como o negócio funciona? Dê tempo, Alexander. Só você esteve lá 2 dias. Sim, mas, Valentina, você acredita que seu pai confia em mim? Claro que sim. Por que você pergunta isso? Hoje ele me fez algumas perguntas estranhas sobre meu interesse nos números da empresa. Valentina dissimulou a preocupação. Que tipo de perguntas? Ele perguntou, porque eu queria saber sobre os lucros dos últimos anos. Ele disse que não era relevante para o meu trabalho inicial. E o que você respondeu a ele? Que eu queria entender o potencial de crescimento, mas ele não pareceu convencido. Alexander, relaxe. Meu pai é desconfiado por natureza. Por isso ele protegeu a empresa todos esses anos. Sim, talvez você tenha razão, mas Alexander continuou preocupado. E Valentina sabia que ele estava ficando desesperado. Naquela noite, o telefone de Alexander tocou. Ele atendeu nervoso. Olá. Valentina não pôde ouvir o que a pessoa disse do outro lado, mas ela viu Alexander empalidecer. Eu sei. Sim, eu sei que o prazo está esgotado. Não, ainda não consegui. Preciso de mais alguns dias. Alexander saiu para a varanda para continuar a conversa. Quando ele voltou, ele estava visivelmente alterado. Quem era? Perguntou Valentina. Ninguém, problema de trabalho. Mas se mal você esteve trabalhando por 2 dias, é uma questão de um cliente antigo do escritório onde eu trabalhava antes. Mais mentiras. Alexander, você está bem? Você parece nervoso. Estou perfeito, apenas cansado. Mas ele não estava perfeito. Ele estava aterrorizado.
Na manhã seguinte, Alexander saiu cedo para trabalhar, mais nervoso do que nunca. Valentina, você vai conversar hoje com seu pai sobre o empréstimo? Eu vou fazer isso. É importante. Muito importante, eu entendo. E se ele perguntar para que é o dinheiro, o que eu digo a ele? Que é para liquidar todas as nossas dívidas e começar uma nova vida sem preocupações financeiras. Ok. E depois da saída de Alexander, Valentina ligou imediatamente para Richard. Pai, ele está desesperado. Como assim? Ele pediu outros 100 mil emprestados e o prazo é sexta-feira. Sexta-feira? Que prazo? O dos credores dele. Se ele não pagar até sexta-feira, eles tomarão medidas drásticas. Valentina, isso está ficando muito perigoso. Eu sei, pai, por essa razão eu devo acelerar o plano. Que plano? Eu vou dar a ele o dinheiro hoje, mas com uma condição. Que condição? Que ele use a procuração para fazer a transferência direta da conta da empresa. Valentina, isso é muito arriscado. É a única maneira de pegá-lo em flagrante. Pai, se ele fizer a transferência, teremos prova legal de tentativa de roubo. Richard refletiu. E se ele não aceitar fazer isso pela empresa, ele aceitará. Ele está muito desesperado para questionar isso. Tudo bem, mas eu vou monitorar tudo em tempo real. Perfeito. Valentina ligou para Alexander. Amor, eu conversei com meu pai sobre o empréstimo e ele aceitou nos emprestar o dinheiro. Alexander suspirou aliviado. Obrigado, Valentina, você salvou minha vida. Mas há uma condição. Que condição? Ele tem uma quantia alta. Ele quer que você faça a transferência diretamente da conta corporativa para que seja mais fácil para ele controlar o dinheiro. Alexander duvidou da conta da empresa. Sim. Ele disse que você tem procuração. Então você pode fazer a transferência esta tarde. Gagá, tudo bem. Faz sentido. Você pode fazer isso hoje? Sim, eu posso. Para que conta eu transfiro o dinheiro? Você pode transferir direto para sua conta pessoal. Depois, você resolve as dívidas. Perfeito, Valentina. Obrigado. Verdadeiramente nada a mencionar, amor. Quando Valentina desligou, ela sabia que havia colocado o plano em movimento. Alexander estava tão desesperado que aceitou fazer exatamente o que ela queria. Usar a procuração para transferir dinheiro da empresa para sua conta pessoal. Isso seria prova suficiente para processá-lo por fraude e desvio. Ela ligou para Richard. Pai, ele aceitou. Ele fará a transferência esta tarde. Valentina, você tem certeza de que quer ir até o fim com isso? Absolutamente. É a única maneira de garantir que ele nunca mais machuque ninguém. Tudo bem, eu vou monitorar todos os movimentos da conta. E pai, sim, quando ele fizer a transferência, você pode ligar para a polícia? Posso, mas e você? Onde você estará quando isso acontecer? Eu estarei longe. Eu não quero estar perto quando o prenderem. Na parte da tarde, Valentina saiu de casa e foi para um café no centro da cidade. De lá, ela ligou para Sofia. Hoje é o dia? Você tem certeza que é o que você quer? Sim, Alexander tentará transferir 100 mil dólares da empresa hoje. Quando ele o fizer, meu pai ligará para a polícia. E depois, eles o prenderão por fraude. E nunca mais ele poderá fazer isso com ninguém. Valentina. E se ele tentar se vingar, ele não poderá. Ele estará na cadeia. Às 4h da tarde, Richard ligou. Filha, ele fez a transferência. Como? 100 mil da conta corporativa para a conta pessoal dele. Eu tenho todos os comprovantes. E agora eu vou ligar para a polícia. Pai, obrigado por confiar em mim. Eu espero que você saiba o que faz. 1 hora depois, Richard ligou novamente. A polícia foi até a empresa. Alexander foi preso em flagrante. Como ele reagiu? Primeiro ele tentou negar. Depois, ele disse que você o havia autorizado. Mas quando eu mostrei que a transferência foi feita com a procuração da empresa, ele não pôde explicar. E agora ele enfrentará acusações por fraude e uso indevido de procuração. Ele poderia passar anos na prisão. Valentina sentiu uma mistura de alívio e tristeza.
O plano havia funcionado, mas era triste ver a pessoa com quem ela sonhava construir uma família sendo presa. Pai, posso ir para casa agora? Você pode. Mas Valentina, sim. Você foi muito corajosa e muito inteligente. Você salvou nossa família de uma fraude que poderia ser devastadora. Quando Valentina chegou em casa, ela encontrou Julian e Dylan esperando na porta. Valentina. Nós ouvimos sobre o que aconteceu, disse Julian, e queremos pedir desculpas, disse Dylan. Nós sabíamos que estava errado, mas não tivemos a coragem de fazer nada. E agora, o que vocês querem fazer? Nós queremos testemunhar contra ele, disse Julian. Contar tudo o que sabemos sobre os planos dele. Por quê? Porque é a coisa correta. E porque você mostrou um valor que nós não tínhamos. Valentina os convidou a entrar. Durante 2 horas, eles contaram tudo o que sabiam sobre os planos de Alexander, suas dívidas, as fraudes anteriores. Tudo foi gravado para ser usado como evidência no julgamento. Quando eles saíram, Valentina finalmente ficou sozinha. Ela sentou no sofá e chorou, não de tristeza, mas de alívio. Ela estava livre. 3 dias depois, Ramírez a procurou. Como combinamos, eu vim para o pagamento das dívidas. As dívidas de Alexander? Exato. Você disse que pagaria quando tivesse provas contra ele. É verdade, mas agora ele está preso. As dívidas já não são minha responsabilidade. Ramírez sorriu. Moça, você é mais esperta do que eu pensava. Como assim? Você nos usou para pressioná-lo. Você conseguiu as provas que queria e agora você não tem que pagar nada. Exatamente. Foi isso. Inteligente, muito inteligente. E vocês, o que farão agora? Nada. Alexander está prisioneiro. Não há como ele pagar. Nós consideraremos a dívida quitada. Como assim quitada? O espetáculo que você montou valeu mais do que qualquer pagamento. O cara casou pensando que ficaria rico e terminou na cadeia. É uma lição que ele nunca esquecerá. Ramírez se levantou para sair. Ah, e moça, sim, se um dia você quiser trabalhar conosco, me procure. Você tem talento para isso. Obrigada, mas eu passo. 2 semanas depois, Valentina foi visitar Alexander na cadeia. Ele estava magro, abatido, muito diferente do homem seguro que havia se casado com ela. Por que você veio? Perguntou ele para conversar sobre o que já você conseguiu o que queria. Você me arruinou completamente. Alexander, você só se arruinou. Eu apenas te dei a oportunidade de mostrar quem você era na realidade. Você sabia desde o início, certo? Desde o dia do casamento. Alexander moveu a cabeça. Como você percebeu? Eu ouvi vocês conversando na Sacre. E por que você não me confrontou ali mesmo? Porque eu queria garantir que nunca mais você machucaria ninguém. E você conseguiu. Parabéns, Alexander. Já você havia enganado outras famílias. Você poderia ter continuado se eu não tivesse feito algo. E o que cada um se defende como pode. Isso não justifica arruinar vidas inocentes. Alexander ficou em silêncio um momento. Valentina, você alguma vez me amou? Eu amei a pessoa que você fingiu ser, mas essa pessoa nunca existiu. E se eu mudasse, se eu tentasse ser melhor, Alexander, você teve muitas oportunidades de ser honesto. Você escolheu mentir em tudo. Sim, eu suponho que você tem razão. Quando Valentina saiu da cadeia, ela sentiu que fechou um capítulo de sua vida para sempre. 6 meses depois, Alexander foi condenado a 4 anos de prisão. Julian e Dylan testemunharam contra ele, o mesmo que as vítimas de seus golpes anteriores. Valentina pediu o divórcio e voltou a usar seu sobrenome de solteira. Ela continuou morando no apartamento, mas ela redecorou tudo, apagando qualquer vestígio daquele período. Sofia se formou em direito e começou a trabalhar no escritório que ajudou a investigar Alexander. Richard expandiu seus negócios, mais cauteloso, mas também mais seguro depois de superar a tentativa de fraude. 1 ano após o casamento desastroso, Valentina estava em paz. Ela havia aprendido a confiar em seus instintos e nunca. Ela se deixaria levar apenas pelos sentimentos.
Ela estava no shopping tomando café na mesma praça de alimentação onde ela conheceu Alexander, quando um jovem bem vestido tropeçou com ela derramando o café. Desculpe, que desastre, disse ele com um sorriso charmoso. Deixe-me te comprar outro café. Valentina olhou para ele, observou seu sorriso ensaiado, suas roupas caras, mas algo gastas, seu olhar rápido ao redor como se procurando por algo. Não é necessário, respondeu ela simplesmente. Eu insisto, é o mínimo que posso fazer. Não, obrigado. E Valentina foi embora, deixando o homem sozinho na praça de alimentação, provavelmente se perguntando por que sua tática não havia funcionado. Ela havia aprendido a reconhecer os sinais. 3 anos depois, Valentina conheceu Martin, um veterinário que cuidava dos animais de estimação dos funcionários de seu pai. Martin era simples, trabalhador honesto. Ele não tinha muito dinheiro, mas ele tinha algo que Alexander nunca teve: caráter. Eles se casaram em uma pequena cerimônia, apenas com a família próxima. Valentina usou um vestido simples. Eles compraram os anéis com o dinheiro que Martin havia economizado trabalhando nos fins de semana. Não era o casamento dos sonhos que ela havia planejado com Alexander. Era melhor, era real. Alexander foi libertado depois de cumprir 2 anos e meio de pena. Ele tentou procurar por Valentina, mas ela havia mudado de número. Ela havia se mudado de apartamento. Ela não queria vê-lo. Ela soube por terceiros que ele saiu da cidade. Ele tentou recomeçar outro lugar. Ela esperava sinceramente que ele tivesse aprendido a ser honesto, mas ela sabia que provavelmente Alexander continuaria sendo Alexander. E estava tudo bem. Já não era mais problema dela. Na noite de seu segundo casamento, Martin pegou as mãos dela e disse a ela: Valentina, eu prometo ser sempre honesto com você, mesmo que seja difícil, mesmo que a verdade doa. E eu prometo confiar em você, mas também prometo não voltar a fechar os olhos diante de sinais de que algo está errado. Fechado. E desta vez, ela acreditou nele, porque desta vez era de verdade. Agora me diga, o que você achou da vingança de Valentina? Foi ela quem agiu corretamente ao planejar tudo desta forma? Deixe-me seu comentário sincero sobre como você reagiria em uma situação como esta. Se você gostou desta história, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.